O nosso amigo Marcelo Taz, um careca aí, que está dando declarações... eu quero falar umas verdades, tá, nesse assunto aí. O Renato falou que ele estava ansioso por essa pauta. Nossa, eu não vi a hora de começar a MBL News hoje. Pra falar de Marcelo Taz. Só pra falar disso. Então o seu momento finalmente chegou, Renato. A gente vai falar sobre isso agora mesmo. Vamos lá. Sabe, a pesquisa é muito oportuna, a pesquisa da FGV é muito legal, mas temos que tomar muito cuidado quando se fala assim, a direita tem mais engajamento. Nem sempre engajamento significa eficiência na mensagem, né? É só você perguntar para quem é cancelado na internet. Você vive um dia de grande engajamento e você está sendo prejudicado, você está sendo exposto de uma maneira ali. O que está sendo feito por alguns integrantes da direita no Brasil, além de tudo que já foi falado aqui, todo esse esquema de robô, de publicação, o que eu vi hoje o MBL fazer no centro do Rio de Janeiro é de uma baixeza moral, que eu nem sei se dá para falar que existe alguma moral naquilo. Eles com câmeras no corpo, sabe? Como se fossem assim, uns soldados da verdade, partem para cima de um grupo da esquerda, que está ali apoiando a Palestina, ou seja quem for, e começa a provocar. Esse tipo de desinformação é um outro tipo que não foi citado ali na pesquisa, que é uma desinformação fabricada intencionalmente. Eu chamaria isso popularmente uma pegadinha do malandro, com as verdadeiras desculpas ao Sérgio, que é um grande artista. É uma pegadinha, o cara vai até lá, começa a provocar o outro, até ele perder a paciência, e aí põe na rede social, olha aqui, estou sendo agredido, você entendeu? É de uma baixeza que o MBL, é legal que a gente entenda, vai ter eleição agora, daqui a pouco. Esse grupo, ele não contribui em nada para a democracia brasileira. Olha aí, bom, vamos abrir aqui espaço pro... Tem o tweet dele aí também, vamos botar o tweet. Ontem no Jornal da Cultura eu fiz uma crítica ao MBL sobre o método manjado do grupo aproveitar temas sensíveis como o conflito em Gaza para manipular o debate de forma rasa e angariar likes nas redes. É bom lembrar que fizeram o mesmo na guerra da Ucrânia e até no Covid. Hoje eles reagiram do modo previsível e costumeiro, com fake news. Alguns de seus membros e apoiadores espalharam nas redes a tese de que, na minha crítica a eles, eu teria defendido os terroristas do Hamas. Vai aqui minha posição clara sobre as atrocidades cometidas pelo Hamas na mesma edição do Jornal da Cultura. Renovo a minha solidariedade às vítimas da violência, israelenses e palestinos, e minha prece por paz e discernimento. Desce mais um pouquinho, Bahia, que o nosso retorno não permite que a gente leia. Como sempre, na escuta para os comentários de vocês. Então, já que ele tá na escuta para os nossos comentários, abre aí, Renato Batista. Por gentileza, eu queria... Aliás, já fiz esse convite, né? E refaço aqui. Eu desafio o Marcelo Taz para um debate. Já que ele disse que os membros do MBL são rasos nas suas críticas, que eles não têm profundidade nenhuma, eu acho que seria a oportunidade perfeita para o Marcelo Taz, que inclusive me segue lá no Instagram, então não pode dizer que eu sou uma pessoa irrelevante, aceite um debate comigo. E lá eu vou poder mostrar a profundidade de um membro MBL, ou então ele vai poder mostrar os argumentos dele sobre Hamas, sobre rede social, sobre o que ele chama de caçadores de like, sobre o que ele chama de provocações. Logo, um cara que tem um programa chamado Provocações e que foi o responsável por criar o repórter Ernesto Varela, que era basicamente um provocador. Na época, isso já faz uns 30 anos. Depois ele foi o responsável por trazer o CQC pro Brasil. Então muitas das abordagens que a gente faz relembra o que fazia o CQC, de questionar político, de fazer um questionamento mais duro sobre determinado caso. É isso que a gente faz hoje. Foi ele que começou isso e agora ele chama esse tipo de abordagem de não, é disseminação de fake news, é ódio, não contribui para a democracia brasileira. Então vamos contribuir para a democracia brasileira, Taz? Aceita um debate comigo. Ô Arthur, você é um cara que já foi muito criticado por falar assim, você provoca os seus opositores, né? Então isso naturalmente é uma coisa ruim. Mas a provocação não é justamente uma arma a ser utilizada no debate político? Sim, e uma coisa que eu até gostaria de perguntar pro Taz, que eu realmente não entendi. Ele falou no tweet dele que alguns membros do MBL estão dizendo que ele está defendendo o Hamas. Qual membro? Quem falou isso? Porque isso é uma fake news objetiva. Eu não vi ninguém do MBL falar que o Marcelo Taz defende o Hamas.
Alguém viu isso? Eu não vi falarem que ele defende o Hamas ou não, mas aí a gente tem que levar em consideração também que é muito estranho quando você tem um ataque terrorista. Você, por exemplo, ele estava comentando esse fato. O PCO, que é pra quem não sabe, a manifestação a qual o Tass se refere, foi quando, se não me engano, o Faustino e o Costenaro, é isso? Foram até uma manifestação do PCO que estava ativamente defendendo o Hamas. O fato do Tass se recusar a contextualizar isso, não é que ele defende o Hamas, mas ele não tá... Ele defende quem defende. Exatamente. Que é a mesma coisa. Agora, assim, mesmo assim, ninguém do MBL falou isso. Ninguém do MBL falou isso, né? E outra coisa também, o Marcelo Taz, ele assim, ele não pode dizer, o Renato chamou ele para um debate, o Marcelo Taz não pode chamar o Renato de irrelevante. Porque o Marcelo Taz segue o Renato, você sabia disso? O Renato é gigante. Pois é, o Renato é seguido por Marcelo Taz e... Vamos lá, vamos contribuir então para a democracia brasileira. Aliás, Marcelo Taz, o Kim já foi no teu programa. Então, peraí, como que o MBL não contribui em nada para a democracia, mas você leva no seu programa que chama Provocações? Então vale tudo pela audiência, inclusive a não contribuição para a democracia? Né? Que coisa esquisita, não é mesmo? Afinal de contas, assim, para mim a argumentação do Faustino foi muito boa. Ele disse assim, ó, nós usamos o entretenimento para fazer política. Ele usa a política para fazer entretenimento. Quem é que tá com a causa mais nobre aqui? Hein? Eu vou te dizer, cara, o Marcelo Taz, eu era bastante fã dele. Não sei se vocês sabem, ele tem um filho trans, né? O filho dele é ele é um homem trans, né? Então ele nasceu menina e se transformou no Luke, se não me engano, um homem trans. Eu acho que, talvez por conta disso, ele tenha adentrado numa bolha política que deixou ele com a visão cada vez mais tapada. Né? O Marcelo Taz não era assim. O Marcelo Taz do CQC não era desse jeito, cara. Ele se dava bem com todo mundo, tal. Aí virou isso aí, bicho? Ô Arthur, e outra, quando que você ia imaginar que Marcelo Taz, justo ele, iria reclamar de provocar político? Cara, o Ernesto Varela, acho que era assim o nome dele, ele tinha cabelo e tal. Ele lembrava um pouco o ministro, cara, o jeitinho do ministro, porque ele falava meio formal, assim, magrinho de terno. Ele provocava todo mundo, cara. Tem um vídeo famoso que ele provocava o Piquet, que o Piquet também, o Piquet sempre foi arrogantão, né? Mas ele provocava o Piquet, provocava o Maluf, tem ele provocando militar, assim, sabe? Trabalhador normal, militar. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, cara, sabe? Fica só feio. Quando não é da minha turma, não é democrático. Quando é da minha turma, é provocação e eles são agressivos. Ou será que ele se arrepende do que ele fez? Duvido. A vida inteira dele. Então tá. Então devolve a grana. Exatamente. Pega, faz a conta de quanto você ganhou, faz uma doação pra uma ONG que quer combater, né? Uma ONG bem democrática. Faz uma doação pra uma ONG democrática. Eu vou compensar tudo aquilo que eu fiz contra a democracia brasileira. Dou o seu dinheiro, não é verdade? É a mesma coisa. O Felipe Neto também não acha um absurdo que ele cresceu sendo visto pela internet? Então tá, cara. Então devolve a grana. Cara, se me permita mais um comentário. Eu vejo que o Tass, ele fez essa crítica totalmente sem nenhum nexo, assim. Ele é um cara meio perdido, assim, ideologicamente, politicamente. Eu achei que ele misturou com o negócio das universidades. Ele mistura um monte de coisa, né? Ele é um cara bem perdido nesse sentido. E aí ele viu, depois, que ele caiu num argumento que, assim, é terrível pra ele. Né? Que ele tá fazendo uma crítica que, na verdade, é algo que ele fez a carreira dele, ele fez na carreira dele inteira. Então, assim, no final ele caiu num abismo ali que ele mesmo se afundou. E aí, sabendo que ele se afundou, vendo que ele se afundou no próprio argumento, ele simplesmente inventou. Já sei, vou falar que os caras estão falando que eu apoio o Hamas. Mas assim, prova então. Eu quero ver, assim, Eu assisti o vídeo de todo mundo, assisti o vídeo do Faustino, assisti o vídeo do Costenaro. Ninguém falou isso. Viu o Arthur vai soltar vídeo amanhã, vi ele gravando. Ninguém falou isso. Ô, Renato, e assim, que ele mostre. Porque se ele não mostrar, quem tá disseminando a fake news é ele. Não, e se você não quer ser associado a um defensor do Hamas, convenhamos, é muito estranho quando você tem um atentado terrorista e aí você diz, olha, eu sou contra a morte, como é que é? Eu sou solidariedade às vezes contra a violência, israelenses e palestinos. Isso às vezes não é também uma tentativa de não se posicionar firmemente contra o terrorismo? Cara, também, né? Porque ele vai naquele lado de querer colocar no mesmo patamar quem foi brutalmente agredido, que é o caso de Israel, enfim, basicamente negar o direito de autodefesa de Israel, que é fazendo essa comparação dos dois, colocando os dois no mesmo lugar. Foi exatamente isso, inclusive, que os Estados Unidos vetou na resolução brasileira desse assunto, né? Justamente por colocar os dois em pé de igualdade, como se fosse, olha, é um conflito ali que está acontecendo. Não é um conflito.
vamos ser claro, é um grupo terrorista que atacou um país e tem pessoas sendo feitas de refém e esse país que foi atacado está reagindo. Porque se não reagir, esse grupo vai se proliferar. Tô difícil Proliferar. hoje, né? Vai se proliferar e que tem como único exclusiva objetivo destruir Israel. Então Israel está no momento de querer manter a sua existência quando persegue o Hamas. E se o cara não reconhece isso e tenta colocar em pé de igualdade, ele já incorre num dos principais erros. Eu fico me perguntando se o 11 de setembro acontecesse hoje, né, o atentado às Torres Gêmeas, capaz que tivesse gente defendendo, falando que, olha, mas tem que ver mas o imperialismo, tem que ver. Mas não tenha dúvida que muitas dessas pessoas nessa época defenderam. Deixa eu perguntar aqui a opinião do Guto. Ô, Guto, você também recebeu com uma certa estranheza essa crítica toda do Taz aí em relação à manifestação do MBL? Eu costumo assistir, mas esse... O Guto que achou que era com ele aqui, ó. Volta a câmera aqui, ó. Rapidinho, Guto. O Merreiro falou, fala aí, Guto. O cara apareceu aqui, né? Brotou outro Guto aqui pra falar. Não, é um Guto mais importante que vai falar agora. Guto, continua aí, por favor. Então, eu costumo assistir o Jornal da Cultura. Eu acho que às vezes tem alguns participantes que colocam coisas positivas, assim, que provocam reflexão. Não tinha visto isso. Eu acho que o Renato foi absolutamente perfeito na colocação dele. E eu gosto de assistir os vídeos do Ernesto Varela, do repórter aí, né? Tem até um episódio, quem não assistiu, coloca depois no YouTube, em que ele entrega o bolo de aniversário pro Paulo Maluf, que é incrível a sacada que o cara tem e a criatividade, né? Mas, ao contrário do Ernesto Varela ou do Marcelo Taz, o MBL faz a mesma coisa, mas não usa disfarce. As pessoas vão lá com o seu próprio CPF, com a sua cara, sem medo algum, e faz exatamente a mesma coisa. Então, ele fala que o MBL é raso, mas ele foi muito raso também na colocação dele, porque ele resumiu o MBL a essas ações somente. O MBL é muito maior que isso, e talvez ele precise conhecer mais. E outra coisa que me incomoda, viu, Merreiro, pessoal, são essas pessoas, né, principalmente da esquerda politicamente correta, que se colocam como bastiões da moralidade, né? Eles sempre são o lado certo da história, os bonzinhos, os detentores da virtude, da moral. Então, eu acho que nesse ponto não dá para levar a sério o que o Marcelo Taz falou. Vira e mexe, eu recebo, Renan, sou de estado, Renan, sou de São Paulo, Renan, sou de não sei o que, você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo, se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no congresso, vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai, você vai conseguir no congresso, vai ser o maior evento de política do ano.